os recursos, multiplica os discípulos, multiplica os dizimistas, ofertantes, multiplica os missionários, as células missionárias, as igrejas filhas, Senhor, os povos que sejam alcançados, Senhor, multiplica 1000 vezes, Senhor, na vida dos teus filhos da tua igreja, para a glória do teu nome. Pai, abre as janelas dos céus, supra todas as necessidades em glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, aleluias. Pastora Débora. Amém. Você pode se sentar, graça e paz, mais uma vez. É bom estar aqui com vocês. Estava de férias algumas semanas, por isso que eu estava sumida. Alguém até me mandou mensagem: oi, você está bem? Mas estava tudo bem, estou aqui de volta. E típico de férias, a gente sempre se embanana um pouco, né, na nossa agenda, não sei vocês. Aí eu estava preparada para pregar hoje, já há mais de um mês atrás a gente combinou essa série de mensagens dos fundamentos, do Descobrindo a Sua Fé. Já estava tudo certo que eu ia pregar hoje. E aí eu estava lá de férias, viajando, os meus amigos vieram aqui me visitar, então ficou aquela loucura, 3 semanas. E aí o Gustavo me mandando mensagem: precisamos escolher as músicas do louvor. E eu, verdade, tal, mandando as músicas. Só quando eu cheguei, segunda-feira, que eu me dei conta de que eu estava no louvor e que eu ia pregar no mesmo dia, uma dobradinha quádrupla, né? Porque de manhã e à noite. Então vocês hoje vão ter muito da minha pessoa aqui. Graças a Deus, amém ou não amém, não sei. Mas que bênção estarmos aqui juntos nessa noite. E fechando essa nossa série de mensagens sobre os fundamentos da nossa fé, o que nós acreditamos. Lá na época mais antiga, esses estudos se chamavam classe da amizade. Quem é desse tempo da classe da amizade? Eu sou desse tempo. Algumas pessoas jovens em espírito, é isso. Não é porque a gente já tem um novo espírito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Somos todos jovens, é verdade, pastor. Então, nós que estamos aqui há mais tempo, isso era chamado antes classe da amizade. E a gente repaginou esses estudos hoje no Descobrindo a Sua Fé, que são os nossos fundamentos. E é baseado, então, nesses estudos que a gente está falando nessa noite e nessa série de mensagens que hoje eu tenho o privilégio, então, de encerrar juntos. E hoje, então, nós vamos falar sobre 2 assuntos que são opostos, mas que estão interligados, que é sobre a morte e a ressurreição. Esse é o nosso tema de hoje, a morte e a ressurreição, sobre o qual nós vamos falar. E eu gostaria então de orar com você mais uma vez, pedindo que o Senhor venha falar conosco, venha falar comigo, mais uma vez e falar com você também nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque podemos estar aqui juntos, porque o Senhor está conosco, o teu amor nos alcançou e nos uniu. Te louvamos, Jesus, e pedimos: Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ministra ao nosso coração. Que as verdades da Tua palavra sejam esclarecidas para nós, que venham fazer sentido na nossa mente, no nosso coração, o que só é possível pelo Teu Espírito. Por isso pedimos que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos olhos abertos para compreender, e a nossa mente apta a entender a Tua palavra, a Tua verdade e o que o Senhor quer para nós nessa noite, é o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia. Hoje eu estou meio sem voz, tá, pessoal da mesa? Se puder me ajudar com um ganho especial, vou agradecer. Então, nem ouviram? Vocês ouviram falar? Mesa de som? Alô, alô? Estou sem voz, gente, me ajuda no ganho, é isso que eu quis dizer. Talvez no retorno, que eu gosto da minha voz bem alta, sabe? Que me ajuda, senão eu vou ficar gritando, vou ficar sem voz ao final dessa noite. 1 Coríntios 15, vamos ler juntos? Deixa aberto aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 15. E a gente já vai ler. Mas antes de lermos, queria contar uma experiência que eu tive, então, inclusive durante essas férias. Então, 2 amigos meus vieram me visitar. E esses meus amigos, gente, eles estão desconstruindo a sua fé. Eles não creem mais em Jesus.
E eu não sei se você já teve essa experiência de conhecer alguém que não crê, que um dia creu em Jesus, que estava com você talvez na igreja, ou no seu trabalho, aquele irmão, irmã, que vocês oravam juntos, que ele lia a palavra, talvez uma pessoa até que pregava a palavra, e hoje não crê mais. É uma experiência muito esquisita, muito triste. E eu passei por essa experiência, então, com esses meus 2 amigos. Uma das minhas amigas que fez seminário comigo, hoje ela não crê mais em Jesus. E aí, eu conversando com eles, a gente começou a conversar sobre vários assuntos, e eu orando, né? Eu orando, Senhor, me dá uma oportunidade. Porque como eles estavam juntos, eu queria uma oportunidade para falar sozinho com o meu amigo Alex, sozinha com a minha amiga, para a gente poder falar mais profundo das verdades de Deus. Então, a gente estava nesse objetivo de poder conversar. E aí Deus me deu essa oportunidade de forma sobrenatural, como só Ele faz, de estar sozinhos com eles, separados, e a gente pôde conversar mais profundamente. E aí é muito interessante a gente conversando sobre Deus, e com Deus está tudo legal. Não, Deus isso, Deus aquilo, Deus é bom, ai que Deus te abençoe, nossa, Deus criou todas as coisas. Não, é porque é a vontade de Deus. Só que, quando eu comecei a falar de Jesus, a conversa mudou completamente. Jesus era um problema. Com Deus, falando sobre Deus, não tinha problema nenhum. Eles falavam sobre Deus. Quando, especialmente com um dos meus amigos, eu falei sobre Jesus, a conversa simplesmente acabou. Ele ouviu o que eu tinha para falar e parou de falar, mudou de assunto. O problema era com Jesus. Por que que falar sobre Jesus é tão difícil? A gente vive num país em que todo mundo acredita em Deus. Quase todo mundo, não é verdade? Quase todo mundo acredita em Deus. As muitas religiões que existem no Brasil, se a gente for olhar a fundo, quase todas elas creem que existe um Deus que criou todas as coisas. Até as religiões animistas acreditam que tem um Deus que criou tudo. No entanto, quando falamos sobre Jesus, que é o único caminho, a coisa muda de figura. Por quê? Porque Jesus fez afirmações muito categóricas sobre quem Ele era. Jesus não deixou dúvidas sobre qual era o papel dele aqui na terra e qual é o papel dele na nossa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Jesus disse em outra ocasião: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele falou isso para Marta, quando ele estava prestes a ressuscitar Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não tinha uma crise de identidade. Ele não tinha dúvidas de qual era o caminho, ele sabia. Jesus é o caminho. E é por isso, então, que Jesus divide a história da humanidade. Há um antes de Cristo e há um depois de Cristo. Por isso, então, que Jesus divide tantas opiniões. Por isso que Jesus é o ponto fundamental do cristianismo. Cristianismo. Por quê? Porque Ele é o Salvador. Então, quando a gente olha para a realidade de quem Jesus é, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e hoje vive para sempre, Ele, o único caminho. Ou nós cremos nessa verdade, ou não cremos. Ou não temos essa esperança. Essa é a decisão que nós tomamos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos reconhecendo que Jesus é o Senhor. Estamos declarando que cremos que Jesus morreu e ressuscitou e hoje vive para sempre. E Ele é o Salvador. É isso que estamos fazendo quando entregamos para Ele a nossa vida. Estamos reconhecendo que essa é uma verdade e que nós então queremos segui-lo. Queremos estar seguindo a Jesus. Queremos viver também essa realidade. E a verdade é que a ressurreição de Jesus é fundamental para essa esperança que temos. Porque se Jesus não ressuscitou, Jesus não falava a verdade. Porque Ele disse que Ele era a ressurreição e a vida.
Ele diz que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam do seu interior, que ele teria a vida eterna. Se Jesus morreu e não ressuscitou, a nossa esperança é vã. É isso que Paulo vai falar nesse texto sobre o qual nós vamos ler hoje. E é por isso que é tão importante nós falarmos sobre a ressurreição. Porque é um fundamento daquilo que nós cremos e daquilo que nós professamos da nossa fé em Cristo. Então abra comigo 1 Coríntios 15, 12. Eu vou ler na NVT, o pessoal da mídia pode colocar. Você que tem outra versão, não se preocupe aí na sua Bíblia. É tudo parecido, muda algumas palavras, mas a mensagem é a mesma. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, uma igreja que ele tinha fundado, que ele tinha começado. Então, ele está aqui ensinando esses irmãos e irmãs em Cristo que faziam parte dessa igreja. E ele diz: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Olha que forte isso. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormecerão em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, por conta do pecado, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Até aqui por enquanto. Então aqui nós vemos quão categórico é o apóstolo Paulo a respeito da importância da ressurreição e do nosso entendimento acerca da ressurreição. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente pensa sobre a igreja primitiva e a gente acha que naquela época as pessoas eram muito crédulas. Elas acreditavam em tudo que falavam para elas. Por isso que a mensagem do evangelho se espalhou tão facilmente. É isso que as pessoas às vezes falam por aí. A mensagem do evangelho se espalhou porque as pessoas eram muito crédulas, elas acreditavam em tudo. Gente, isso não é uma verdade. Esse texto aqui nos mostra que haviam questionamentos a respeito da verdade ou não da ressurreição dos mortos. Quando a gente estuda filosofia, você que estudou um pouquinho mais sabe disso, a gente vê que na Grécia Antiga existiam fóruns de discussão das verdades imateriais. As pessoas sentavam e o trabalho delas era ficar discutindo e pensando sobre a vida, pensando sobre o que era verdade e o que não era verdade. A gente acha que é uma coisa muito moderna ficar pensando sobre as coisas. Mas não, isso acontece desde o comecinho da história da humanidade, porque Deus nos criou com uma mente pensante.
Nós somos aqueles que pensam e compreendem, porque somos imagem de Deus. E se Deus, aquele que criou todas as coisas, que tem toda a sabedoria, colocou em nós a sua imagem, nós também vamos pensar, questionar, desde que o mundo é mundo. Isso acontece. Então a gente vê aqui que no tempo da igreja primitiva, haviam questionamentos. Assim como há questionamentos hoje em dia. Assim como nós recebemos questionamentos acerca da nossa fé. E existia um grupo de pessoas, inclusive Jesus, ele falou com esse grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que a vida era aqui agora e pronto, depois acabou. Eram os saduceus. E eles, em determinada ocasião, perguntaram para Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição, e eles perguntaram: Jesus, imagine que uma mulher se casa e o seu marido morre, e ela se casa novamente, esse marido também morre, ela se casa novamente, esse marido morre, ela se casa 5 vezes. Quando ressuscitarmos no último dia, quem será o seu marido? Eles estavam tentando pegar Jesus ali. E Jesus, sabendo o que estava no coração deles, diz: no reino dos céus, não é como aqui na terra. As pessoas não se dão em casamento e não se casam, pois seremos como os anjos. Não haverá casamento. Refutando, então, essa tentativa de pegar Jesus e de trazer confusão, de que não haveria ressurreição, porque era isso que eles acreditavam. Mas Jesus, categoricamente, afirmou que haveria, então, a ressurreição dos mortos e que no reino dos céus não há casamento. Sinto informar você que é casado, que no reino do céu você não vai ser casado com seu esposo, com a sua esposa. Ah, aqui alguns ficaram aliviados. Brincadeira. Brincadeira. Aqui não, na igreja não. Não vai ter casamento, vamos ser todos irmãos e irmãs. Vamos ser irmãos de Jesus. Você sabia disso, que vamos ser irmãos de Jesus? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Pensou, e aí, irmão? E aí, mano? Jesus vai ser nosso irmão também. Então, no céu, na ressurreição, as coisas são um pouco diferentes. Mas, naquela época, existiam pessoas que não criam na ressurreição. E aí o apóstolo Paulo, ele chega e diz: se não há ressurreição, estamos todos perdidos. Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos e se nós não vamos ressuscitar, a nossa esperança é inútil. Mas se cremos que Jesus ressuscitou, cremos também que nós seremos ressuscitados no último dia e seremos como Ele é. O apóstolo Paulo, então, aqui está afirmando categoricamente que a ressurreição é fundamental para a nossa esperança. Ele diz no 17, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, não vale de nada. Os nossos pecados não foram perdoados. Por quê? Porque Jesus não ressuscitou. Mas a verdade é que Ele ressuscitou e nos trouxe vida. E é por isso, irmãos, que a gente vê tantas tentativas de minarem a nossa fé em Jesus. É por isso que as pessoas se levantam contra o nome de Cristo. É por isso que a gente vê pessoas afirmando que, mas como Jesus ressuscitou? É impossível. E de fato, com os poderes humanos naturais que nós temos, é impossível ressuscitar alguém. Alguém aqui já conseguiu ressuscitar uma pessoa pela sua própria força? Não, de fato é impossível. No entanto, Jesus era o Filho de Deus e foi ressuscitado por Deus. Deus operou a ressurreição em Jesus através do Espírito Santo. E aí as pessoas falam, não, mas é porque naquela época os discípulos enganaram todo mundo. Quem já ouviu isso? Hoje em dia, nas redes sociais, se popularizou os debates sobre a defesa da fé. Então existe na teologia, nos estudos teológicos, uma seção que se chama apologética, que é a defesa da fé. Porque, irmãos, deixa eu te falar, não é de hoje que as pessoas começam a desconstruir a sua fé e a ir contra aquilo que a Bíblia ensina ou que Jesus falou. É desde lá do 1º século. Nada é novo. Nada é novo. Essa é a verdade. Então existe todo um cabedal de conhecimento que foi construído, todo
ideias que foram desenvolvidas a fim de defender a fé. Por quê? Porque a nossa fé, ela não é uma fé cega, ela é uma fé com compreensão. Nós somos salvos pela fé, isso é um dom de Deus, sim. Mas quando somos salvos, a nossa mente é transformada, restaurada. E nós não acreditamos que precisamos ter uma fé cega que não procura se informar e conhecer. Não, nós queremos conhecer mais da Bíblia. Nós queremos ir a fundo nas verdades de Deus. Então nós queremos sim conseguir compreender e defender a nossa fé caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão. Por isso que nós, então, nos aprofundamos nas verdades de Deus. Por isso que você está aqui hoje, nessa noite, estamos estudando juntos a palavra de Deus. E existe todo esse campo de defesa da fé. E quando as pessoas que não creem em Jesus ou tentam desacreditar a verdade da ressurreição, elas falam, não, os discípulos inventaram essa história e depois as pessoas começaram a acreditar, porque elas eram bobinhas, sabe assim? E parece que a gente se esquece do que aconteceu na história. Qual foi a história do primeiro século? Vamos olhar lá para a vida de Pedro. Então, Pedro, um discípulo muito conhecido, o que aconteceu quando Jesus estava sendo crucificado? Pedro negou a Jesus, certo? Ele ficou com medo. Chegou uma moça lá que servia, pensa alguém que servia lá, uma escrava, né? Chegou uma escrava que naquela época não era ninguém, os escravos eram os párias da sociedade. E chegou e falou, não, você é seguidor de Jesus. E Pedro fica com medo da escrava, que não tinha poder nenhum. E ele fala, não, eu não o conheço. Chega outra pessoa e fala, não, eu vi você com ele. Não, não conheço. Chega outra mulher e fala, não, você estava com o Senhor. Não, eu não o conheço. 3 vezes ele negou a Jesus. Na beira do fogo, com um Zé Ninguém lá falando. Ele se amedronta e nega ao Senhor. No entanto, quando a gente lê em Atos 3, Pedro se levantando e pregando com coragem e ousadia, e mesmo quando os oficiais romanos mandam ele se calar, mesmo quando ele é preso, mesmo quando ele é espancado, ele continua pregando o evangelho. Há uma desconexão entre esse Pedro aqui, que negou Jesus quando a escrava falou com ele, e desse Pedro aqui que mesmo os oficiais romanos mandando ele se calar, mesmo ele sendo açoitado, ele continua pregando o evangelho. O que aconteceu entre esse Pedro que negou Jesus e esse Pedro que pregava com coragem e ousadia? A ressurreição de Cristo. Pedro testemunhou a ressurreição e isso mudou tudo. Isso mudou a sua vida de forma completa. Ele que antes era amedrontado e negou Jesus por nada, agora anunciava Jesus corajosamente, porque ele sabia quem Jesus era. Ele tinha testemunhado do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. E então, se Jesus ressuscitou dos mortos, nada mais importava. Se Jesus ressuscitou dos mortos, esse poder opera na minha vida, na sua vida, e operava na vida de Pedro. E então a fé dele é renovada. Então ele é transformado e passa a pregar com coragem e ousadia. Como mais nós podemos explicar essa grande transformação? Senão esse marco na vida de Pedro. Ele testemunhou a ressurreição de Cristo. A gente precisa observar também que na história da igreja, lá no primeiro século, começa a perseguição contra os cristãos. E a gente canta, né, aquela música, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Porque de fato havia perseguição, os cristãos eram mortos, os cristãos eram jogados no Coliseu para serem comidos pelas feras como um espetáculo público, e as pessoas ficavam lá assistindo, dando risada, esses bobos aí. Isso que aconteceu na história da igreja, a perseguição. Agora, irmãos, os discípulos sofrendo perseguição, a igreja do primeiro século, muitos tinham sido testemunhas oculares. Lucas vai falar que ele consultou várias testemunhas oculares para relatar o seu evangelho. Essas testemunhas oculares que tinham visto Jesus, visto o que ele tinha feito, visto Jesus ressurreto, você acha que elas estariam dispostas a morrer por uma mentira?
por algo inventado. Faz algum sentido isso? Essas pessoas morreram pelo evangelho. Os discípulos, o Alisson pregou alguns meses atrás aqui sobre a morte dos discípulos. Eles morreram por Jesus. Por quê? Porque eles experimentaram e testemunharam a ressurreição de Cristo. E isso faz tudo mudar. Isso muda tudo. A igreja dos primeiros cristãos, então, estavam dispostos a morrer por Jesus, por essa verdade que eles tinham experimentado. A ressurreição é fundamental à nossa fé e precisamos, então, defendê-la, precisamos compreendê-la e crer na ressurreição de Jesus, porque é fundamental para essa esperança que nós professamos. E é por isso que foi tão refutada tantas vezes, mas nós cremos em Jesus e nele ressurreto pelo Senhor. Então, a primeira verdade é que a ressurreição é fundamental à nossa esperança. E a segunda verdade é que nós receberemos também um corpo ressurreto. Eu e você receberemos um novo corpo. O apóstolo Paulo continua, a gente vai pular alguns versículos, vamos para o 42, em 1 Coríntios 15, só por conta do nosso tempo. 1 Coríntios 15, vamos ler a partir do 42. Quando então Paulo começa a nos ensinar o que vai acontecer também conosco. Porque Jesus ressuscitou e nós também um dia ressuscitaremos. E Paulo então diz assim: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão, ou seja, Jesus, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Nós receberemos um corpo imortal, um novo corpo. Essa é a promessa que nós temos na palavra de Deus. Da mesma forma que Cristo recebeu um novo corpo na sua ressurreição, um corpo glorificado. A Bíblia relata que quando os discípulos viram Jesus ressurreto, eles viram a Jesus e eles reconheceram a Jesus, mas ficaram meio em dúvida, porque ele tinha um novo corpo. Era Jesus, mas o seu corpo tinha sido transformado. Talvez eles esperavam ver o corpo de Jesus, aquele homem que tinha sido crucificado, deformado. Imagina que Jesus foi torturado, ele não apenas foi morto, ele foi torturado. E no entanto, quando eles encontram Jesus ressurreto, ele tem esse novo corpo. Esse corpo glorificado, esse corpo que era então imortal. A Bíblia relata que em determinada ocasião os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles, no meio da sala, assim, atravessa a parede e aparece. Esse corpo, que não é como esse corpo que nós temos nessa matéria, é um corpo glorificado, diferente. E é esse corpo que nós vamos receber. Mas como é exatamente esse corpo? Nós não sabemos exatamente como vai ser.
Eu estava ouvindo um podcast do Bibotalk, que é um podcast de teologia, que alguns de vocês conhecem, que eu recomendo para você que tem interesse em se aprofundar mais nos assuntos da Bíblia. E estava rolando uma discussão sobre a ressurreição e os corpos glorificados. E uma das pessoas falou algo que eu achei muito engraçado e muito interessante. Depois eu fiquei pensando, nossa, será que vai ser assim mesmo? Como vai ser? Quando nós recebemos um novo corpo, será que vamos poder viajar, viagens intergalácticas, de uma galáxia até a outra, vendo viagens espaciais, as estrelas de perto? Eu não sei como vai ser. Pode ser. A verdade é que vamos receber um novo corpo, que vai ser semelhante ao corpo de Jesus. Nessa nova vida que vamos viver com Ele eternamente. Vamos receber esse novo corpo, que vai ser maravilhoso. Seremos semelhantes a Ele. 1 João 3:2. O apóstolo João nos fala sobre essa esperança. 1 João 3:2. Diz assim: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Ainda não sabemos. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, a Cristo, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Essa é a nossa esperança. Nós seremos semelhantes a Ele. O veremos como Ele é. Imagina, nós veremos a Deus face a face. O veremos como Ele é. Receberemos esse corpo maravilhoso. E nesse corpo maravilhoso, nós vamos continuar vivendo essa vida eterna que nós já recebemos. Sabia que a sua vida eterna já começou? A vida eterna já começou. Porque aqueles que creem em Jesus não morrerão, mas passarão da morte para a vida. O seu espírito não vai morrer, você não vai experimentar essa morte. Nosso corpo sim vai perecer. Recentemente tivemos 2 velórios de irmãos que foram aqui da igreja, o seu Eurico e o seu Wilson, irmãos que viveram aí uma vida longa e que partiram com o Senhor. E quando nós nos deparamos com a morte, é uma realidade que muitas vezes pode ser difícil para nós. Nós olhamos para a realidade da morte e ficamos muitas vezes mobilizados internamente, ficamos mexidos. Nossa, somos deparados com a nossa própria finitude. Um dia essa vida vai acabar, um dia esse nosso corpo vai perecer. O dia e a hora em que vamos partir, não sabemos. Em que esse nosso corpo aqui vai morrer. Mas o que sabemos, e que esses nossos irmãos já experimentam, é que temos a vida eterna. Mesmo que o nosso corpo pereça, o nosso espírito vive para sempre, essa vida eterna com o Senhor. E nós já então estamos vivendo isso. E na vida em que vivemos hoje, nós já experimentamos essa vida eterna. Nós já experimentamos a nossa vida sendo transformada, o nosso espírito sendo transformado pelo Senhor. Embora passemos por tribulações, embora passemos por sofrimentos, nós já recebemos o consolo, recebemos a esperança, recebemos a paz. Temos o que o mundo não pode tirar, essa paz que está sobre a nossa vida. Nós já recebemos essa vida eterna. Nós experimentamos, então, essa vida no nosso espírito. E um dia, quando encontrarmos com o Senhor, vamos, então, receber esse novo corpo e vamos estar com Ele para sempre. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Jesus disse em João 5:24, eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quando ouvimos a voz do Senhor, recebemos a vida. Então hoje nós já vivemos essa vida eterna. Estamos vivendo, mesmo nesse mundo caído, nesse mundo manchado pelo pecado, nós temos essa esperança. Nós sabemos que não somos cidadãos desse mundo, mas somos cidadãos do céu.
Não é verdade? 1 Pedro 2,9, nós somos sacerdócio real, nação santa, somos esses cidadãos do céu. E estamos aqui na terra, sim. E nós não vamos viver pensando só em quando no céu, quando estivermos com o Senhor, sem prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Não, nós vivemos aqui com uma missão, que é o quê? Trazer o céu à terra. Que é sermos esses representantes do reino de Deus por onde andarmos. Então nós vamos andar como aqueles que sabem da onde eles são e sabem para onde vão e sabem qual é a sua missão. Nós sabemos qual é a nossa missão. Pregar o evangelho, levar o evangelho aonde ele não chegou, sermos luz aonde há trevas, porque carregamos o Espírito Santo em nós, temos essa vida eterna e somos então chamados para sermos esses agentes de transformação por onde caminhamos, por onde andamos. Temos essa vida e temos essa vida não para mantermos somente para nós, mas para partilharmos dessa vida com outras pessoas. Somos chamados a partilhar dessa vida com as pessoas ao nosso redor. Por isso que nós somos chamados a pregar o evangelho, para partilhar dessa vida. Para que as pessoas não venham a perecer, não apenas do seu corpo físico, que vai acontecer com todos nós, mas que o seu espírito não pereça. Porque nós sabemos que haverá um julgamento final. Apocalipse 20, a partir do verso 11, nós vemos essa verdade, que todos vamos ressuscitar. O apóstolo João, então, ele nos afirma essa visão que ele teve. Viu um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é uma dura verdade para nós. Aqueles que não tinham o nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então todos vamos ressuscitar no último dia. Aqueles que creem em Jesus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, vão entrar no paraíso e estarão eternamente com o Senhor. Mas aqueles que não tiverem o seu nome escrito entrarão na condenação eterna. Por isso que é tão fundamental que nós preguemos o evangelho, é tão fundamental que nós não venhamos a nos esquecer da nossa missão, do que o Senhor nos chama a fazermos. Porque essa é a realidade que todos vamos enfrentar no final das coisas, esse julgamento. E o que faz a diferença não é se somos bonzinhos ou mauzinhos. O que faz a diferença é se cremos ou não cremos em Jesus. É isso que faz a diferença na nossa vida. E é por isso, então, que nós vivemos com esse senso de urgência, de levarmos essa palavra onde ela ainda não chegou. Todos nós receberemos esse corpo ressurreto. E nós que cremos em Jesus estaremos com Ele eternamente. Vai ser maravilhoso. Vai ser um tempo de alegria eterna. Não haverá choro, não haverá dor, mas haverá a alegria e o contentamento eterno de estarmos com o Senhor. Aleluia. E continuando esse texto de 1 Coríntios 15, a partir do verso 54, nós nos deparamos com a terceira verdade que eu quero trazer para nós nessa noite. A partir do verso 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão?
O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nós temos vitória sobre o pecado e sobre a morte. É isso que nós vemos aqui. Essa passagem vai se cumprir. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Por isso nós temos essa esperança que nós também vencemos a morte. Que nós também vencemos o pecado. Por quê? Porque Cristo opera em nós. É assim que nós vencemos. Então, nós hoje vivemos essa vida eterna que é possível vivermos por causa da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nesse mundo nós teremos aflições. Sabemos que essa é a verdade. Vamos passar por sofrimentos. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. No entanto, nós temos vitória sobre o pecado e sobre a morte. Essa é a nossa esperança. E talvez na sua vida, você olhe para a sua vida e fale, nossa, mas o pecado parece que vai me dominar. Eu não consigo ter vitória sobre o pecado. Quero dizer para você e para mim nessa noite, que sim, nós temos vitória sobre o pecado. Não na nossa própria força, não porque nós somos bonzões, não. Mas porque o Senhor Jesus abriu esse caminho. O Senhor Jesus perdoa o nosso pecado. O Espírito Santo nos fortalece, nos traz vida, para que venhamos a dizer não para o pecado. O pecado já foi vencido na cruz. O sangue de Jesus cobre multidão de pecados. Cobre todos os pecados. Aleluia! E a ressurreição de Jesus, na ressurreição Jesus venceu a morte. O pecado e a morte, os grandes inimigos da humanidade, foram vencidos por Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É por isso que hoje nós podemos ter vida. É por isso que hoje nós podemos dizer não para o pecado. É por isso que hoje nós podemos viver uma vida cheia de esperança. A nossa esperança que o mundo não pode tirar. Essa paz que temos que excede o entendimento, nosso próprio entendimento humano e o entendimento das pessoas ao nosso redor. Porque não está baseada em acontecimentos, não está baseada no que nós vemos apenas, mas está baseada no que nós cremos. Está baseada nas verdades da palavra de Deus. Essa é a nossa esperança e é por isso que hoje nós podemos viver como esses cidadãos do céu. É esses que sabem quem são e sabem porque é possível viver uma vida diferente, porque Jesus abriu esse caminho. E nós temos esse senso de eternidade que foi colocado no nosso coração pelo Senhor. Por isso que, como eu falei, a morte é tão difícil para nós tantas vezes de encararmos. Porque eu e você fomos criados para vivermos eternamente. O nosso espírito é eterno. E Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou no ser humano um senso de eternidade. Então todos nós ansiamos pela eternidade, por viver eternamente. Recentemente eu estava vendo um pequeno documentário, como minha amiga fala, o Reels não é um Reels, é um pequeno documentário, porque aí sua fonte fica com mais credibilidade. Estava vendo um pequeno documentário que falava sobre esse bilionário, eu acho, americano, que ele está com essa objetivo de vencer a morte. Basicamente esse é o objetivo dele, viver por mais tempo com mais qualidade. E ele tem um filho, e aí o que ele faz? Ele faz transfusões do sangue do seu filho para ele, o pai. Para que esse sangue venha renovar as suas células de alguma forma e ele fique mais jovem. E você olhando o filho e o pai, até esquisito que eles parecem meio irmãos assim, que eles são meio parecidos. Nesse objetivo de vencer a morte.
Porque o ser humano, nós somos assim, nós temos esse senso de eternidade dentro de nós, que foi colocado pelo próprio Deus, porque o seu espírito e o meu espírito são eternos. Por isso que a morte é um inimigo para nós. Por isso que a morte não é apenas um inimigo para nós, mas é um inimigo de Deus. Porque vai contra a criação. Deus criou todas as coisas de forma sobrenatural. E o plano inicial de Deus era que Adão e Eva vivessem eternamente. A morte entrou com o pecado. Gênesis 3 nos fala, a morte entrou ali quando o pecado entra no mundo, quando há desobediência, a morte entra. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus venceu a morte e venceu então e nos dá a vitória. Por isso que nós podemos sim cantar essa poesia. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Já foram vencidos por Cristo na cruz. Aleluia. E nós temos essa vitória. E eu quero ler com você um pequeno texto nesse livro aqui, do John Stott. John Stott é um teólogo muito acessível, que você pode, você que tem interesse, pode consumir os livros dele, que são de fácil entendimento. Eu quero ler esse trechinho aqui para você que fala sobre a ressurreição e o que isso quer dizer para a nossa vida. Tornar-se um cristão e ser um cristão, de acordo com o Novo Testamento, é algo muito radical. É um ato decisivo de Deus. É nada menos do que uma ressurreição da morte, da alienação e do egocentrismo e o começo de uma vida nova e deliberada. Em outros termos, o mesmo Deus do poder sobrenatural que ressuscitou a Jesus da morte física pode ressuscitar-nos da morte espiritual. E nós sabemos que Ele pode nos ressuscitar, porque sabemos que Ele o ressuscitou. A ressurreição de Cristo opera em nós essa ressurreição para uma nova vida. Somos ressuscitados dessa morte espiritual. Então, num dia em que você estiver sentindo que, não, eu não consigo viver essa vida em abundância. Não, eu não consigo viver essa vida cheia de significado e sentido. Diga não a essas mentiras. E diga sim para a verdade da palavra de Deus, que a ressurreição faz ser possível eu e você vivermos uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida livre do pecado, uma vida livre desse egocentrismo e uma vida focada no Senhor e no nosso próximo, amando a Deus e amando ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Isso só é possível por conta da ressurreição. Isso só é possível porque esse poder opera na minha vida e na sua vida. E é importante, antes da gente encerrar, deixar aqui bem claro que ressurreição é muito diferente de reencarnação. A Bíblia ela não ensina em nenhum momento a reencarnação. O que é a reencarnação, né? A crença da reencarnação é que então uma pessoa ela vive e morre, depois ela reencarna como uma outra pessoa e depois ela reencarna como uma outra pessoa e vai vivendo até que ela se torna um espírito purificado. Então, aqui na Terra, as pessoas estariam aprendendo para se tornarem mais iluminadas. E a cada medida que elas se reencarnassem, elas se tornariam mais iluminadas para aprenderem coisas novas. Essa doutrina não é o que a Bíblia ensina. A ressurreição não quer dizer uma vida aqui na Terra, vez após vez. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado por Deus morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é uma vida que nós temos nesse corpo físico. Depois vamos ser ressuscitados para vivermos eternamente com o Senhor. Não vamos reencarnar aqui na Terra. Esse não é um ensinamento que a Bíblia ensina, não é algo que nós acreditamos, porque nós acreditamos na palavra de Deus, amém? Completamente, a Bíblia toda.
e toda a palavra de Deus. Então não é reencarnação, não confunda, que isso fique bem claro na nossa mente, não tem a ver com reencarnação. É a ressurreição que vamos experimentar uma vez. Vamos morrer uma vez e vamos ser ressuscitados uma vez com o Senhor, nós que cremos em Jesus. Lembrando que todo aquele que confessa o nome de Jesus é salvo. Então você não precisa ficar com medo, você está aqui nessa noite, eu não sei, vou ser ressuscitado e para onde eu vou? Se você confessa que Jesus é o Senhor, você vai ser ressuscitado com Ele, para a vida eterna. Então nessa noite, se você ainda não tomou uma decisão, é uma noite de você decidir. Não, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu reconheço que Ele é o Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Amém? E para nós que já acreditamos no Senhor, a ressurreição muda a forma como nós vivemos. O grupo de louvor pode se posicionar, amém? Muda a forma como nós vivemos. Porque quando nós entendemos a verdade da ressurreição, entendemos que recebemos o Espírito de vida em nós, podemos então viver essa vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Podemos, no meio do turbilhão de emoções e de acontecimentos, receber essa paz que excede todo o entendimento. Talvez você está aqui nessa noite passando por um tempo de provação na sua vida, de dificuldade, talvez de desânimo, de dúvidas, de questionamentos. O Senhor nessa noite pode renovar a sua esperança, que a sua esperança seja renovada nessa noite, por aquele que tem poder de ressuscitar os mortos. Aquele que nos traz vida. Talvez na sua vida há coisas que estão adormecidas, talvez estão mortas. Sonhos que Deus colocou no seu coração e que hoje se encontram mortos. Ele pode ressuscitar essas coisas na sua vida. Esses sonhos sendo renovados, porque Ele é o Espírito que dá vida. Vamos ficar em pé, fique em pé no seu lugar. Nesse momento. E nós vamos orar e clamar ao Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vive em mim e vive em você. Amém? Essa é a verdade, essa é a nossa esperança. E nessa noite então nós vamos orar. Com essa convicção, com essa esperança. De que não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. E que nós já temos essa vida eterna e que o Espírito Santo opera na nossa vida, opera em nós. Convido você a fechar os seus olhos e a pedir para que o Senhor venha a se manifestar sobre a sua vida. Nas áreas que hoje você precisa de vida, que você precisa de um toque do Senhor, de uma esperança renovada. Talvez os seus olhos se voltaram no meio da sua caminhada para as coisas desse mundo e você perdeu esses olhos que vivem a eternidade. Comece a clamar para que o Senhor venha renovar a sua esperança nessa noite. Que a sua esperança seja renovada. Em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Clame a Ele aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. E Ele está aqui nessa noite, ministrando aos nossos corações. A presença dEle é real nesse lugar. Senhor, pedimos para que seja o Senhor a ministrar em cada coração, em cada vida nessa noite. Vem sobre nós, Senhor, mais uma vez nós clamamos. Queremos viver com os nossos olhos fixos em Jesus, essa realidade de quem o Senhor é, do que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que mais uma vez venhamos a compreender e a sermos tocados pelo Senhor, para que venhamos a viver a vida que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, para que venhamos a compreender as verdades de quem o Senhor é a cada dia no nosso coração, em nome de Jesus. E assim como o apóstolo Paulo terminou esse capítulo 15, eu quero deixar com você essa palavra. No versículo 58,
Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, sejam fortes e firmes. Esse é o nosso entendimento, é isso que precisamos entender. Sabendo que Jesus venceu a morte, nós também podemos ser fortes e firmes. Trabalhando para o Senhor, sabendo que nada do que nós fazemos para Ele é inútil. Amém. Vamos louvar a Ele, clamar então, para que essa paz seja uma realidade na nossa vida. Em nome de Jesus. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, oh, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança
lança fora o medo, seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, seu nome é Jesus. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, seu nome é Jesus. Que a paz, que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Aleluia. Nessa noite, então, nós queremos dar a oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que está aqui e ouviu essa mensagem, que Jesus é o único caminho, Ele é a salvação. Você talvez está aqui nessa noite, ou você está assistindo no online. Nós queremos dar essa oportunidade para você que quer dizer sim para Jesus. E para fazer isso, você precisa somente fazer uma oração, reconhecendo que Jesus é o Senhor e entregando a Ele a sua vida. É uma oração simples, onde eu vou falar e você vai repetir. E nesse momento, então, você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a repetir essa oração. Repita comigo, então, diga: Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados e que hoje vive para sempre. Hoje eu peço, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu abro a porta do meu coração para Ti e Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida e fica comigo para sempre. Amém. Amém. Se você fez essa oração, Jesus entrou no seu coração e te deu a vida eterna. Amém. Há alguém aqui nessa noite que fez essa oração de entrega de vida por Jesus? Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Há alguém que fez essa oração nessa noite? Levante a sua mão. Alguém vai chegar perto de você para orar. Alguém fez uma oração de entrega de vida? Amém. Se você fez essa oração pelo online, entre em contato conosco, nós queremos orar por você. Você pode deixar um comentário no vídeo ou entrar em contato pelos canais da igreja para que nós possamos orar também pela sua vida. E nós vamos então encerrar esse culto agradecendo a Deus e clamando por essa semana. Levante as suas mãos e vamos orar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu poder que opera em nós. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha continuar a ministrar nos nossos corações as verdades do Senhor, para que venhamos a viver cada dia como cidadãos dos céus aqui na terra, como representantes do Senhor aonde andarmos. Abençoa a cada vida de cada um dos meus irmãos nesse momento. Pai, derramando a Tua graça, o Teu poder, Pai, sobre cada vida. Deus, capacitando a viver a vida que o Senhor tem para cada um. Pai, que seja o Senhor
a operar, a fortalecer, a renovar a esperança a cada dia, e que a cada um venha receber essa paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre as suas emoções. É o que nós declaramos, a paz do Senhor Jesus sobre cada casa, sobre cada família, e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E vire aí para quem está ao seu lado e diga: não se esqueça, Ele ressuscitou. Que Deus abençoe.